Reflexão do dia 23 de abril de 2023, terceiro domingo de Páscoa, cor litúrgica branco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salmo de hoje é o Salmo 15, o responsório. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Deus, em sua misericórdia, nos ensina, nos molda, nos mostra o caminho para a salvação. E o caminho é Jesus. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e a minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Responsório Salmo 15. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Nós vamos ver que esse salmo estará na primeira leitura, estará na segunda leitura e no Santo Evangelho. Santo do dia, São Jorge, o santo comparado a São Miguel do Oriente. Anos 300, meados dos anos 300, as informações sobre São Jorge são meio confusas, né? Muitas lendas sobre São Jorge, uma delas que ele teria matado um dragão e libertado uma jovem, mas de qualquer forma sabemos que ele era um guerreiro, um soldado, mas que dedicava a sua vida à difusão do Evangelho. Poderoso guerreiro, defendei-nos do mal e da tentação, assim como ensinamos a defender a nossa fé aos mais necessitados. Tudo por amor a Cristo, tudo para a edificação da Igreja. Amém. Primeira leitura. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 33. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, ou seja, naquele dia em que a igreja ela é ungida no Espírito Santo, o Espírito é derramado sobre todos que estão reunidos em Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Então essa simples palavra de Pedro já mostra que Jesus foi um homem. Deus se fez homem. Homem, como eu e você. Homem. Deus se dignou, Deus nos dignou, né? Sendo homem, aprovado por Deus. Depois ele completa no versículo 23. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível para ele que a morte dominasse Jesus, porque ele não tinha pecado. Jesus então se dá em sacrifício. Os ímpios o crucificam, os ímpios nos traz a morte de cruz, mas o corpo de Jesus não ficou na mansão dos mortos, ressuscitou. Depois ele fala no 25, pois Davi fala de Jesus: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso meu coração, exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer o caminho da vida, e tua presença me encherá de alegria. Aqui está no versículo 28, exatamente o que nós lemos no Salmo 15. Vós me ensinais o vosso caminho, o caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.
Então a citação do Salmo já está aqui, dentro também do versículo 25. Aí Pedro explica. Agora Pedro vai explicar o que é a profecia do Salmo que foi lido. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza, o que o patriarca Davi quer dizer. Davi morreu e foi sepultado. O seu sepulcro está entre nós. Existe ainda vestígio das ossadas e tudo mais. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Jesus Cristo que previu e anunciou com essas palavras o profeta Davi. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, porque Jesus na ressurreição apareceu para os apóstolos e para mais 500 pessoas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai. Está prometido desde o Velho Testamento. E derramou, como estáis vendo e ouvindo. Né? E eles, quero lembrar que naquele dia, eles falavam para as diversas nações. E todos entendiam que estavam lá. Todos os cidadãos de outras nações entendiam cada um na sua língua, tudo que ele estava falando. Né? Ele falava lá em hebraico e todo mundo entendia na sua língua natal. Todos compreendiam o que eles estavam falando. Então, foram vários sinais de que a igreja que surgia com o poder e graça do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura é na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 17 a 21. Então, nós estamos vendo aqui o primeiro Papa falando para a igreja. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Então nós temos que ter temor a Deus. Seremos julgados. A igreja está nos alertando, o Papa está nos alertando. O julgamento é certo. Seremos o julgamento final. Sabeis que fostes resgatado da vida fútil herdada de vossos pais. E me parece que muitas pessoas não têm essa consciência de que nós fomos resgatados da vida fútil e continuam na vida fútil. Continuam na bebedeira, continuam nos adultérios, continuam nas fornicações, continua em todos os desvios e desvarios deste mundo, continuo praticando tudo aquilo que o Santo Evangelho, as Santas Escrituras falam que é pecado e que é abominável, continua na vida fútil. Olha o que a igreja nos fala hoje. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais. Não por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, mas foi o sangue de Jesus. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, olha que a igreja fala, e nesse final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Novamente, o salmo de hoje está nessa palavra, né? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança, a minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. No Salmo 15, o salmista renuncia esta futilidade da vida em benefício de algo concreto, valorizando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho
O Lucas capítulo 24, de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, portanto era um domingo, 2 dos apóstolos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém e que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como que as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles imediatamente. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, para onde encontraram os 11 reunidos com todos os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús, aqui no caso, somos nós, né? Nós estamos meio que desistindo. Mas já são 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou e até agora não veio para o julgamento final. É sempre uma promessa de que fim dos tempos, mas ainda nada. Vamos caminhando, vamos distanciando de Jerusalém. Aqui eles estavam no sentido contrário da graça. Nós vamos caminhando no sentido contrário da graça. Na desesperança de que Jesus vem, aí às vezes somos seduzidos a viver uma vida mundana, a viver uma vida fútil, a viver uma vida completamente afastada do Senhor. Perdemos o medo de Deus. Olha o que nos fala o Papa na segunda leitura: caríssimos, quem fala é o primeiro Papa, Pedro, se invocais como um pai aquele que sem discriminação alguma julga cada um de acordo com suas obras, vive então respeitando a Deus durante todo o tempo. Então é isso, nós estamos perdendo o temor de Deus, o respeito pelas Escrituras, o respeito pelos mandamentos do Senhor.
estamos nos afundando cada vez mais numa vida fútil distante do Senhor, caminhando no sentido contrário à graça. Mas olha a misericórdia de Deus. Olha como o Salmo está presente também no Evangelho, né? Por isso que eu falo que o responsório, ele que é a direção da reflexão. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Por quê? Nessa caminhada contrária, Jesus aparece aos discípulos, ensina aos discípulos as Escrituras, orienta, abre seus olhos, abre sua mente para tudo que está acontecendo. E quando Jesus se senta com ele, ao partir o pão, eles conhecem e reconhecem Jesus. Nesse momento, então, Jesus desaparece da frente deles. Veja que já é noite, eles têm que voltar 11 quilômetros para Jerusalém. E mesmo de noite, enfrentando as feras, assaltos possíveis, tudo, eles tomam coragem e voltam para o caminho. Porque quando eu reconheço Jesus, quando eu aceito Jesus, a minha vontade é imediata. Eu quero voltar ao caminho, eu quero crescer com o Senhor, eu quero anunciar Jesus, eu quero transformar corações. Por isso a necessidade de ser profeta do Senhor. Por isso que toda vez que encerramos o programa nós falamos, o nosso projeto é ai de mim se não evangelizar, porque Jesus já apareceu a nós, já revelou a nós a necessidade de anunciar o seu santo nome para que almas e almas se convertam ao Senhor. Por isso pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos, Senhor, esta agilidade, esse espírito que foi dado aos vossos apóstolos, a esses 2 discípulos, para que com coragem anunciemos Jesus em nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E eu quero convidar você a ser um profeta do Senhor. Anuncie conosco essa palavra, multiplique em suas redes sociais. Vá lá no YouTube, visita o nosso canal, se inscreva, dá um joinha, né? Multiplique também a pregação por lá para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.